Bom dia a todos, então, pessoal. Vamos começar a nossa aula de eletrônica 3. Tá? Então, vamos falar hoje sobre fontes de corrente, né, com amplificadores operacionais. Tá? Então, na última aula, nós vimos o quê? Nós vimos fontes de tensão. Tá? Nós vimos que uma fonte ela pode ser representada através de um diagrama de blocos, né, que é como se fosse um sistema de controle genérico, né, onde é composto por uma subtração aqui do sinal de referência com a medida, vai gerar um sinal de erro, aplica num controlador, esse controlador aplica numa planta, né, que é a eletrônica em si, a fonte no caso, vai sofrer alguns distúrbios de carga, de tensão de entrada, por exemplo, que vai afetar também a tensão de saída, e daí a gente pega um sensor, né, e mede essa tensão e joga aqui um HDS, que eu não corrigi, pega essa tensão, passa para um sensor e compara com a entrada, e daí fecha a malha. Tá? Por isso que a gente chama de um sistema em malha fechada. Tá? E com isso, esse controlador vai ter a função, então, de corrigir a tensão de saída, de forma que a tensão de saída e a entrada fiquem iguais. Tá? Esse é o objetivo. Eu vou dar uma referência aqui, por exemplo, 5 volts numa fonte, e eu quero que na saída fique 5 volts, independente da quantidade de corrente que essa fonte aqui vai gerar, vai fornecer para a carga. Tá? Então, nós vimos dois tipos de reguladores, né? O regulador série, onde o transistor bipolar aqui ele estava em série com a carga, né? Então, a corrente sai dessa fonte que é não regulada, né? Passa pelo transistor bipolar e vai para a carga, tá? Então, se a carga variar, ou a tensão na entrada variar, esse transistor aqui assume toda a variação de tensão, mantendo a tensão na saída constante. Tá? O amplificador operacional faz pequenas correções. Tá? E vimos também o transistor bipolar, a fonte de tensão com um transistor bipolar em paralelo. Tá? Então, nós usávamos um transistor PNP, tá? Um PNP, e comparávamos a tensão de saída medida por um divisor resistivo com uma tensão de entrada, a mesma coisa. E daí o amp-op aqui, ele amplificava essa tensão, gerava uma tensão de saída que era, fechava a malha acionava a saída, né, através desse transistor bipolar PNP. Tá? Cada um tem vantagens e desvantagens. Esse transistor aqui, ó, essa configuração aqui, quando tiver com a carga máxima, o transistor vai estar com a corrente máxima. Tá? Nesse aqui é o contrário. Quando ele tiver com a corrente máxima na carga aqui, tá? Esse transistor aqui vai estar quase desligado. Então vai ter pouca corrente nele. Tá? Porque daí quem vai fazer o maior trabalho vai ser a resistência aqui. Né? Ela que vai estar queimando mais energia. Tá? Então, a questão de eficiência das duas são equivalentes. Eu, particularmente, gosto mais dessa configuração aqui, que eu acho mais intuitiva, tá? Do que essa configuração aqui. Essa aqui tem um elemento a mais, né? Esse resistor aqui para fazer, que tem que ser projetado, né? E tanto esse transistor aqui como esse transistor vão aquecer, né? E vão ter que ser colocado num dissipador, tá? Nessa configuração aqui só vai ter um elemento esquentando bastante, e desse aqui vai ter dois. Então, se tu pensar que eu vou conseguir dividir o calor em dois elementos, tá? Esse aqui fica melhor questão de dissipação, né? Só que, claro que esse resistor aqui aquece bastante, e daí tem que ser um resistor. Existem resistores que já têm o dissipador acoplado no resistor, tá? Então, é bem interessante. Eles são resistores com aletas, tá? Ele tem um dissipador ao redor dele. Então, se a gente olhar tipo um resistor assim, né? A gente olhar de cima, aqui tem um conector, né? E daí ele tem geralmente até uns terminais aqui para a gente parafusar ele, não sei se vocês já viram. Ele tem aletas, tá? Aletas assim. Se a gente olhar ele de frente, ele vai ser assim e vai ter aletas assim, né? Tá? E aqui vai estar o fio passando e daí aqui ele tem um lugar para parafusar, que são esses carinhas aqui. Então, essas aletas ajudam a dissipar o calor, tá? Claro que daí vão ter dois elementos que esse resistor aqui é difícil de encontrar. Então, não é em qualquer lugar que se acha, né? Então, do ponto de vista de simplicidade, esse primeiro aqui é mais, na minha opinião, é mais simples, tá? E usa um transistor NPN, que é mais fácil de entender do que o PNP. Aqui fica toda a lógica invertida, né? Então, mas os dois vão funcionar de forma muito semelhante. Ok? Então, vimos fontes de tensão, vamos ver agora fontes de corrente, tá? Duas variações. Tá? Então, vamos lá. O que é um circuito fonte de corrente? Tá? Ele é um circuito capaz de manter uma corrente constante em uma carga, tá? Independente do valor da sua resistência. Okay? Então, por exemplo, nesse circuito aqui, ó, nós temos essa resistência RL, que é a resistência de carga,
e a fonte de corrente que nós queremos construir, tá? Que vai ser um circuito eletrônico aqui, tá? Então, se essa carga variar aqui, ó, essa corrente ela tem que se manter constante, tá? Então, como eu tenho uma resistência, lei de Ohm, né, V igual a R vezes I, se a corrente é constante e a resistência variar, a tensão em cima da carga vai variar, tá? Então, essa tensão aqui vai variar para manter a corrente constante. Tá? Então, vai ter que ter um circuito que, na verdade, o que o circuito faz? Ele fica medindo a corrente, tá? E ele aplica uma tensão variável na carga para deixar a corrente constante. Tá? Porque corrente constante, não existe uma fonte de correntes natural na prática, assim, né? A gente tem que construir ela. Não é que nem uma fonte de tensão, que a gente pega um eletrólito ali, um ácido e dois metais diferentes e espeta ali, e a gente já tem uma bateria com tensão constante. Tá? A gente pega um limão, coloca uma placa de zinco e outra de cobre, espeta os dois e vai medir, já tem tensão ali. Tá? Uma batata. Uma batata. Então, ela é mais, algo mais natural, surgiu uma diferença de tensão entre elementos, né? Agora, corrente constante já é mais difícil. Tá? Não existe algo assim que possa dizer, não, isso aqui é uma fonte de corrente na natureza. Né? Primeiro, porque para ser uma fonte de corrente, ela tem que estar sempre num caminho fechado. Tá? Porque a fonte de corrente ela exige que a corrente esteja sempre circulando. Né? A fonte de tensão, a gente pode deixar a fonte de tensão aberta, tá? Que não tem problema. Agora, a fonte de corrente, nós não podemos deixar ela aberta, tá? Porque não tem caminho. Então, a fonte de corrente, se ela não tiver nenhuma carga, ela deve existir sempre em curto. Tá? Então, a tensão dela seria 0 volt e circulando corrente. Tá? Corrente I. Então, nessa condição aqui, a potência é 0. Tá? Porque V vezes I, potência é 0 watt. Que nem nessa situação aqui da fonte. Quando ela está aberta, a corrente é 0. Tá? Então, é 0 amperes e tem tensão. Tá? Então, a potência, nesse caso aqui, é 0 também. Então, é um análogo um do outro, né? Fonte de tensão tem que estar sempre aberta. Ela pode existir aberta e a fonte de corrente ela não pode existir aberta. Tá? Na pior das hipóteses, ela tem que estar em curto. Tá? Ou colocar uma resistência aqui, que daí vai ter potência. Tá? Então, quando a gente desenha assim uma fonte de corrente, essa fonte de corrente ela está flutuando, né? Eu posso conectar ela da forma que eu quiser. Tá? Esse terra aqui pode ser aqui em cima, em qualquer lugar. Tá? Só que na prática, quando a gente constrói essa fonte com um amplificador operacional e com transistores, que nem a gente vai ver agora, acaba que existem duas classificações, duas divisões de fonte de corrente, tá? Que são essas duas aqui. Que não tem uma tradução direta do inglês, né? Porque quando a gente fala fonte de corrente em inglês, a gente chama de current source, tá? Só que source quer dizer fonte, né? Ele fornece, ok? Só que a fonte ela pode se dividir em duas classificações. A primeira, que é essa aqui, ó, que é mais intuitiva, que a gente chama de current source mesmo, que essa fonte de corrente ela fornece corrente para a carga, ó. Tá? Ela empurra a corrente para a carga. É como se fosse esse circuito aqui, como a gente sempre desenha assim, ó, né? Tá? Desenha assim, ó, por exemplo. Tá? E o terra aqui embaixo. Isso aqui é uma current source, ela está fornecendo corrente. Okay? Agora, existe uma outra classificação que vai depender de como a gente constrói esse circuito. Tá? A gente chama de current sink. Tá? Sink, em inglês, pessoal, significa pia. Né? O que é uma pia? É algo que, quando tu larga a água na pia, a água vai para dentro do ralo, né? Para dentro do... Ela drena a corrente para dentro da pia. Então, aqui é a mesma coisa. A gente dividir assim, ó. A carga ela não está conectada no terra, né? Nessa aqui a carga está no terra. Aqui a carga está flutuando, tá? Esse ponto aqui, ó, eu não sei onde é que está conectado. Provavelmente aqui vai ter uma fonte de tensão, VCC, tá? Geralmente mas pode não ser. Então, vai ter uma fonte aqui, ó, e daí essa fonte de corrente aqui, ela suga a corrente para o terra, tá? Então a corrente aqui é a mesma da carga, tá? Não tem uma tradução direta para current sink. Seria um dreno de corrente, alguma fonte, porque se a gente... As duas são fontes, tá? Então essa aqui também teria que ser um source, né? Seria uma current source sink, não sei. Não tem tradução direta,
Tá? Ambas são fontes, só que uma drena e a outra fornece corrente. Tá? Quando que eu vou usar uma ou outra? Depende da circunstância. Essa configuração aqui, o interessante é que ela já está aterrada. Tá? Aterrada. Só que daí vai usar transistores PNP e uma configuração mais invertida, tá? Como a gente já vai ver. Essa configuração aqui é mais simples, mais fácil de entender. Tá? Beleza? Então vamos ver os dois tipos principais aí. Tá? Primeiro, então, a current sink, tá? A corrente, a fonte que drena a corrente para dentro dela. Tá? Então, esse aqui é o circuitinho. Tá? Então, esse circuito abaixo, então, ele utiliza um amp-op e um transistor NPN para implementar essa current sink. Tá? Como que ela funciona? Então, aqui nós temos a carga, tá? Então, aqui está a carga, que eu quero que nessa carga a corrente seja constante, tá? Se a resistência variar, eu quero que a corrente continue constante, tá? Como que ele faz para fazer isso? Ele faz o seguinte, aqui, essa corrente, pessoal, ela vai passar e vai passar nesse resistor RS aqui, ó, tá? Que é um resistor série, ou resistor sensor, também pode ser chamado, tá? E aqui vai ter também uma corrente de base que vai entrar aqui, só que essa corrente de base pode ser desprezada, tá? Se o beta for grande, tipo maior do que 100, a corrente do coletor aqui vai ser muito maior que a corrente da base, tá? Então, aqui nós temos a corrente do emissor, né? Então, é corrente do emissor é igual à corrente da base mais corrente do coletor. Como a corrente da base é muito pequena, eu vou desprezar ela. Então, a corrente do coletor é aproximadamente do emissor, tá? Aproximadamente zero para nós. Então, essa corrente vai passar por esse resistor e vai produzir uma tensão aqui, tá? E eu vou fazer o quê? Eu vou comparar com essa tensão de entrada, tá? Comparar com essa tensão de entrada. E daí eu vou fazer um curto-circuito virtual aqui, mesma coisa, porque isso aqui tem realimentação negativa, né? Olha aqui, ó. A tensão de saída está sendo realimentada para o terminal negativo. Tá? Então, ele tem realimentação negativa. Logo, posso usar curto-circuito virtual, tá? Então, pelo curto-circuito virtual, essa tensão VI, ó, esse aqui é um curto, né? Só que não drena a corrente, então aqui também é zero de corrente, 0 amperes. Essa tensão, ó, pelo curto-circuito vai aparecer aqui, tá? Vai aparecer aqui. Então, a corrente que vai descer aqui vai ser VI dividido por RS, tá? Então, essa corrente IE, aqui, ó, que é a mesma do IRL, ela é VI sobre RS, tá? Então, olha isso. Tá, mas não entendi, professor. Qual que é a lógica do negócio? A lógica é o seguinte, essa corrente que está passando aqui é a mesma da carga, tá? E ela depende de quem? Depende da tensão na entrada e depende deste resistor aqui, que são fixos, tá? Já nessa equação não aparece a RL. Então, a corrente que está passando nesse resistor não depende do resistor, tá? Então, isso é uma fonte recorrente, né? Fonte recorrente é o quê? É um circuito assim, ó, né? Que eu tenho uma resistência aqui, se eu dobrar a resistência, a corrente continua a mesma, tá? Só vai dobrar a tensão, tá? Porque a corrente é a mesma. Então, aqui é a mesma coisa. Se eu dobrar essa resistência aqui, essa tensão aqui vai diminuir, tá? Para aumentar a tensão sobre a carga e manter a corrente constante, tá? Essa é a lógica, tá? Lógica geral. Entendido? Agora vamos ver com mais detalhes aí, para ficar mais fácil. É só para ver a ideia geral antes de a gente fazer a análise. Tá? Tranquilo? Então, a ideia daqui, pessoal, é que a gente vai pegar e vai usar um curto-circuito virtual aqui para fazer a análise. Tá? Da mesma forma que a gente fazia antes. Poderia pegar e fazer toda aquela análise complicada que nem eu fiz na última aula, né? Dá para fazer aqui também, só que nós não vamos fazer porque a gente gostou daquele negócio daquela carinha feliz, né, que eu tinha desenhado aquele dia aqui, né? Vamos fazer a carinha feliz ali, que é a análise simplificada, né, que daí é mais fácil da gente analisar. Então, vamos usar curto-circuito virtual, que daí a análise fica bem mais simples, tá? Então, pelo curto-circuito virtual, aqui nós temos o Vin, que o Vin, pessoal, a gente pode entender como sendo uma tensão de controle, tá? Ela é uma tensão que pode ser gerada, por exemplo, através de um sensor, através de um potenciômetro aqui, tá? É uma tensão constante que vai ser proporcional à corrente de saída, ok? Então,
Pelo curto-circuito virtual, aqui nós temos VI e aqui nós temos o VE, que é a tensão em cima do resistor de saída aqui do RS, tá? Que é esse resistor aqui, ok? Então, pelo curto-circuito virtual, aqui nós temos VI e aqui nós temos o VE. Tá? Então, igualando os dois, VI igual a VE. E aqui, pessoal, nós temos a corrente do resistor RS, IR do resistor RS, e lá em cima, corrente do IRL. Como eu já comentei, essas duas correntes aqui ó, são aproximadamente iguais, tá? Desconsiderando a corrente da base, tá? Então, a tensão aqui, ó, nesse ponto, tá? Ela é RS vezes a corrente do emissor, tá? Que é essa corrente aqui, ó, IE, tá? O que é o IE? O IE é a corrente da base mais a corrente do coletor, tá? Que está descendo aqui, ó, tá? O IB é muito menor que a corrente do coletor, então nós vamos desprezar ele, tá? Vamos desprezar essa corrente aqui, tá? E a corrente do coletor é igual ao IRL. Logo, o IE é igual ao IRL, substituindo aqui, então o IE é igual a RS vezes IRL. Tá? Então a gente está medindo a tensão, tá? Então a gente passa a corrente que a gente quer medir por um resistor, transforma em tensão, tá? Por quê? Porque o nosso amplificador ele trabalha em tensão. Tá? Se tivesse um amplificador que trabalhasse em corrente, não precisaria colocar o resistor, ele mesmo já mediria a tensão, mediria a corrente, mas não temos isso. Então nós temos que pegar a corrente, passar por um resistor, transformar para tensão e comparar ele. Tá? Então o VI é isso aqui, o V nós vamos jogar aqui dentro, tá? Então o VIN, pessoal, é igual a RS vezes IRL, tá? O que nós queremos? Nós queremos setar a corrente IRL, tá? Então, IRL, ele é uma função da tensão de entrada, que é a tensão de controle aqui, dividido por RS, tá? Então, a corrente em RL não depende de RL. A corrente depende deste resistor aqui, ok? Então, isso aqui é uma fonte de corrente. Tranquilo? Bem simples a análise, né? Bem... De boa. Não tem É bem mais de boa. um pergaminho igual aquelas outras. É bem mais fácil do que o amplificador, a fonte de tensão, né? Então, isso aqui, onde é que a gente pode utilizar isso aqui? Onde é que a gente precisa de corrente constante? Por exemplo, no lugar desse RL aqui, a gente pode colocar LEDs, por exemplo, tá? Por quê? Porque LEDs, pessoal, geralmente são acionados em corrente constante, tá? Porque o brilho dele é proporcional à corrente. Então, é interessante que a corrente fosse constante ali, tá? Então, é só trocar esse resistor aqui por LEDs, tá? Daí tem que ajustar ali para ter... como eu falei, né, se essa tensão aqui é não regulada, a diferença de tensão vai ficar em cima desse transistor aqui, que é ele que faz o ajuste, tá? E ele vai... Se eu quero aumentar a corrente em RL, eu tenho que diminuir a tensão sobre o transistor, tensão VCE aqui, tá? Diminuindo essa tensão, sobra mais tensão em cima da carga, a corrente aumenta, tá? Então é interessante que esse VCE fique num valor bem pequeno, porque daí as perdas no transistor bipolar vão ser menores, né? Porque a potência no coletor aqui, no VCE, ela é VCE vezes a corrente do coletor, né? Então, se a corrente é constante, né, que é a mesma da carga, então o VCE, quanto menor ele for, menor vai ser as perdas, menos ele vai aquecer, tá? Então, melhora um pouco a eficiência desse circuito aí, que não é das maiores, né, mas melhor. Ok? Restrições. Da mesma forma que a gente tinha lá no amplificador fonte de tensão, aqui a gente também tem restrições para ele funcionar adequadamente, tá? Quais são essas restrições? Toda fonte de corrente, pessoal, tá? Como não existe fonte de corrente natural, né, que nem existe fonte de tensão, todas as fontes de corrente, elas são lineares, tá? Funcionam adequadamente, de forma linear, dentro de uma faixa de operação. Tá? Isso é para todas as fontes de corrente. Tá? Elas são lineares numa faixa de operação. Por quê? Porque a fonte de tensão, tá? Olha aqui, ó, se a gente fazer isso aqui ó, e colocar uma resistência aqui, a corrente é constante. Então, aqui nós temos uma resistência. Essa tensão aqui, ó, pessoal, tá? Que é o VR, ele é quem? R vezes I. Então, se eu começar a aumentar a resistência com a corrente constante, a tensão sobre o resistor começa a aumentar, tá? Começa a aumentar.
E a fonte de corrente, ela é construída, que nem eu falei, ó, pessoal, ela precisa de uma fonte de tensão, ó, tá? Então, essa tensão em cima da carga não pode ficar maior do que a tensão de alimentação, tá? Senão ela vai saturar, tá? Vai faltar tensão para impor aquela corrente. Okay? Todas as fontes de corrente são assim, tá? Toda fonte de corrente tem limitação de tensão, tá? Porque ela vai, na verdade, ficar aplicando tensão, medindo corrente e realimentando, tá? Então, o que vai acontecer quando ela saturar em tensão? A corrente vai diminuir, então ela vai deixar de ser uma fonte de corrente, tá? Então, isso aí tem que tomar cuidado. Então, qual que é a restrição? Meu professor, Sim. uma analogia, então seria quando a mesma coisa quando tu tem uma fonte de tensão e tu tenta drenar mais corrente que ela consegue. Exatamente. Exatamente. Na fonte de tensão, ela tem limitação de corrente, né? Todas as fontes têm, por exemplo, uma bateria. Tu não pode drenar a corrente infinitamente dela, né? Ela tem uma limitação na quantidade de elétrons que ela consegue fornecer devido à reação química dela. E quando chega próximo dessa corrente, a tensão cai, tá? Porque daí a potência vai diminuir, no final das contas é menos energia que ela precisa liberar, tá? Então ela limita como se ela limitasse em potência no final das contas, tá? Um inversor também, uma fonte eletrônica, todas elas vão ter limitação de corrente, tá? Por causa dos componentes internos também, tá? E aqui a limitação vai ser de tensão, tá? É o análogo da fonte de tensão, tá? Então, qual que é a restrição que nós precisamos seguir aqui, tá? Então, ó, desse ponto aqui até aqui, pessoal, nós temos uma tensão constante, que é essa tensão VC2 aqui, VCC2. Tá? Eu separei em duas, tá, pessoal? Porque pode ser diferente nesse caso. Essa tensão VC pode ser menor, tá, do que a tensão VCC2. Tá? Posso aumentar o VC2. Nós vamos usar geralmente a mesma. Dá para puxar um fio daqui para cá e usar a mesma fonte. Mas, se quiser, eu posso colocar o VCC2 maior, tá? Ou menor do que o VCC. Tá? Pode ser diferente. Então, ó, toda essa tensão em cima da carga do transistor e do RS, ela vale VCC2, tá? Lembrando que em cima do resistor sensor também tem tensão que subtrai da tensão da carga, ó, tá? Porque ela também está em série nesse elemento aqui. Aqui não tem corrente, né? Aqui é zero. Então, a tensão, se eu usar um resistor RS muito grande, esse VE aqui vai ficar muito grande. Então, sobra menos tensão para carga. Então, esse RS, na prática, a gente poderia usar um valor bem pequenininho, tá? Bem pequenininho de tensão. O que é pequeno? Menor do que 1 ohm, tá? Poderia usar um resistor menor do que 1 ohm sem problema, tá? Então, temos que somar todas as tensões aqui. A soma dessas três elementos tem que ser menor que VCC2, tá? Então, vamos somar as tensões. Nós temos aqui ó, a tensão da carga, que é RL vezes IRL, tá? Então, IRL vezes RL, mais RS vezes IRL, que apareceu aqui também, mais a tensão de saturação aqui do transistor bipolar. Tá? Essa aqui seria a condição, o pior caso. Tá? Sempre que a gente está fazendo o projeto, pessoal, a gente projeta para o pior caso. Tá? Qual que é o pior caso nesse cenário aqui? É quando a resistência de carga for máxima, tá? E o transistor estiver totalmente saturado. Então, ele já está na tensão mínima. Tá? Lembrando que para aumentar a corrente da carga, eu tenho que diminuir a tensão do coletor emissor. Então, tem horas que ela chegou na mínima, tá? Não tem mais o que fazer. Tá? O circuito fica como? Ele fica assim, ó. Ele fica uma fonte de tensão, a resistência da carga e o RS, supondo que o VC aqui é desprezível, aqui é pequeno. Então, fica só esse circuito aqui. Então, não tem como nesse circuito aqui passar mais corrente do que V dividido pela soma das resistências. Chegou na corrente máxima, tá? Então, supondo que esse VCE fosse zero, seria VCC dividido pela soma das duas resistências, tá? Então, tem essa limitação aqui de tensão, tá? Daqui, a gente, na verdade, pode fazer o seguinte, a gente pode projetar primeiro o RS e descobrir qual que é a carga máxima que essa fonte recorrente consegue alimentar. Então, isolando aqui, ó, o RL, tá? Então, o RL tem que ter um valor máximo, tá? Da mesma forma que esse circuito aqui, né? Ele tem um valor máximo de resistência, senão chega na tensão máxima. Tá?
Então, essa resistência máxima é essa aqui, ó. Vai estar lá nas listas, eu vou pedir qual que é a resistência máxima que este circuito fonte de corrente consegue alimentar, tá? Então, vai ser VCC, a tensão total menos a tensão de saturação dividido pela corrente, tá? Menos o RS, tá? Porque o RS está em série, então ele desconta da resistência da carga, tá? Beleza? Então tem essa restrição aí. Outra restrição, o amp-op pode saturar, né? Eu posso chegar numa tensão máxima aqui, que ele está colocando para empurrar mais corrente, né, para a carga. Então, como é que ele faz isso? Aumentando a tensão do amp-op, tá? Então, aumenta a tensão do amp-op e diminui essa, tá? Porque ele é como se fosse um amplificador inversor, né, lá de eletrônica 2, né? Lembra? Essa tensão do coletor é invertida em relação a essa, né? Quando o amp sobe, esse aqui desce, tá? Então, a tensão do amplificador aqui, ela está limitada, ela não pode passar de VO máximo, né? Que daí é VCC se for rail to rail e VCC menos 1, 2 volts se não for, tá? E também tem limitação de corrente do amp-op, tá? Que depende do beta, depende da carga aqui também, tá? Então, analisando separado, o amp-op, qual que é a corrente de carga? Ela vai ser Vin sobre RS, que nem eu encontrei antes, tá? Quanto que é a corrente da base? A corrente da base do transistor bipolar, que é a mesma do amplificador operacional. Ela é a corrente da carga sobre beta, tá? Direto. Então, substituindo esse cara aqui, né? Então, a corrente do amplificador é Vin sobre RS vezes beta, tá? E o pior caso acontece quando eu colocar o Vin máximo, tá? O RS mínimo e tiver no beta mínimo, tá? Daí eu terei a corrente do amplificador máximo, tá? Que tem que ser limitado dentro da corrente nominal do amp-op, tá? Não pode passar, senão ele satura em corrente, tá? Daí o que vai acontecer? Ele vai mandar, essa tensão aqui não vai ficar igual a essa, e o amplificador vai subir tensão, só que ele vai limitar em corrente, então a tensão não vai subir, tá? Não vai subir, e ele vai acabar que vai dar uma corrente menor do que deveria ser, tá? Beleza? Depois, tensão de alimentação, tá? Também pode saturar em tensão. Então, essa tensão aqui, ó, ela é o quê? A soma da tensão no resistor da base, mais a tensão do VBE, mais a tensão aqui ó, em cima do RS, tá? Que pelo curto-circuito virtual vale Vin, tá? Então, daqui a gente tira o nosso RB, tá? Coloca os valores máximos. Isso aqui tudo tem que ser menor do que o VO máximo, que é a tensão de saturação do amp-op, tá? Coloca a corrente máxima aqui, Vin máximo, e daí isola o nosso RB ali. Então, tem que ser um RB pequeno. Se colocar um RB muito grande, a queda de tensão no RB é muito grande e ele acaba saturando, tá? Então aqui vai dar um valor, tem que colocar sempre menos do que esse valor, senão ele vai saturar, tá? Beleza? Então, e só para lembrar, né, pessoal, esse RB aqui, pessoal, é o RB, o YAMP máximo é o calculado, não é o nominal, tá? Isso aqui pode confundir. Eu, às vezes, me confundia. Aqui você coloca a corrente do amplificador máxima, tá? Que tá aqui, ó, não é a nominal. A nominal tá no datasheet, tá? Lá vai estar 5 mil, 10 mil, tá? Mas aqui é a corrente calculada, tá? Dependendo dos valores, ok? Tranquilo? Então são essas restrições aí. Vai ter restrição de carga, vai ter restrição de corrente do amp-op e restrição de tensão do amp-op, tá? Beleza. Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Então tá. Essa mesma configuração, pessoal, de current sync, que eu mostrei para vocês, com transistor bipolar, ela também pode ser feita para usando MOSFET, tá? Mesma coisa, só que com MOSFET. E aqui fica melhor ainda, tá? Fica melhor ainda. Por quê? Porque eu não tenho corrente saindo do amplificador, tá? Lembrando que o MOSFET, pessoal, ele é um transistor, tá? De porta isolada, né? Que nós temos aqui ó, o dreno, né? O source, que é external aqui, e aqui é o gate, né? O gate, pessoal, ele está isolado do resto do circuito, tá? Porque olha, até no desenho já representa isso, ó. Aqui tem um espaço em branco aqui, tá?
que significa isso? Que não tem contato elétrico entre o gate e os outros terminais, tá? Por quê? Porque aqui, pessoal, tem como se fosse um capacitor, tá? Não sei se vocês lembram lá do como é que funciona o FET, tá? O MOSFET. Ele é um material do tipo N, tá? Nesse caso aqui, ó, do tipo N. E nós temos aqui, ó, um terminal, tá? Que é ligado no dreno, tá? E outro terminal que é ligado no source, tá? E daí aqui embaixo, pessoal, fica um material do tipo P, ok? Que é ligado aqui no source junto, tá? E aqui, pessoal, tem um isolante, tá? Tem um isolante aqui no meio e tem aqui um outro terminal chamado de gate, tá? Então a gente aplica uma tensão aqui, tá? Aplica uma tensão. E daí o que vai acontecer? E aqui é material P e aqui é material P, né? Daí o que vai acontecer? Quando eu começar a aplicar tensão, vai gerar um campo elétrico aqui dentro, ó, tá? Dentro, e ele vai formar, vai começar a agrupar elétrons nessa região aqui, ó, e vai formar um canal, tá? Porque o material N, no caso, está isolante, não está conduzindo. Quando eu aplico tensão, ele vai formar um canal e vai começar a conduzir, tá? Então, ele conduz por tensão. Quanto mais tensão eu aplico, mais corrente ele vai fluir, tá? Vai fluir aqui, ó, tá? Que é chamada corrente de dreno, tá? Ele tem um threshold também, né? Isso, já vai aparecer na equação aqui. Aqui, ó. Então, a corrente de dreno, pessoal, e ela tem uma relação quadrática com a tensão gate source, tá? Que aqui é o terminal de gate, aqui é o source, então é gate source, que nem lá no bipolar tinha VBE, né? Que era a tensão base emissor, que era constante, sempre 0,7. Aqui não. Aqui o VGS, pessoal, quanto maior, mais corrente eu tenho, tá? E essa corrente aqui, pessoal, como aqui é um capacitor, né? Ele está isolado, essa corrente aqui em regime permanente, ela é zero, tá? Próxima de zero, ela vai ser na ordem de picoamperes. A corrente é muito, muito, muito pequena. Ela pode ser desprezada tranquilamente, tá? Quando é que vai ter corrente no gate? Só quando eu tiver variação. Quando eu tiver variação, porque daí é um capacitor, né, a derivada da tensão vai dar uma corrente. Então, se eu tiver uma variação de tensão aqui no V-amp muito rápida, daí sim vai ter corrente, tá? Então, quando é que vai ter corrente? Quando esse VGS for maior do que o VTH, tá? Essa corrente ID aqui, ela é sempre maior do que zero, tá? Então, nesse caso aqui, se o meu VGS fosse menor do que VTH, tá? É ID, vamos fazer assim, ela tem uma condição aqui no meio, né? Ela é isso aqui, ó, se VGS for maior do que VTH. Daí vale isso aqui. Se não, a condição, se não, ID é igual a zero. Tá? Então, se esse VTH for 4 volts, que fica na faixa de 3 até uns 5 volts, tá? Digamos que fosse 4 volts, eu tiver um VGS de 3, tá? Então vai dar um número negativo, aí a corrente é zero, tá? Não tem corrente. Tá? Então o gráfico dele fica assim, ó. Aqui está VGS e aqui está ID. ID. Então ela faz isso aqui, ó, e sobe assim. Tá? Aqui está o VTH, tá? Que é a tensão de threshold. Tá? Então ela tem que passar de VTH para daí subir. E ela sobe como uma parábola, tá? Por causa desse quadrado aqui. Ok? Então qual que é a vantagem do MOSFET? O controle dele é por tensão. Tá? Então não tem limitação de corrente. Tá? Não tem limitação de corrente do AmpOp. Bem mais fácil de trabalhar. Tá? Ok? Então, e daí, como não tem corrente aqui, ó, no gate, essa corrente de dreno, que é essa corrente que entra no terminal D aqui, ó, é igual à corrente que sai, tá? Que é no terminal S, que é a corrente de source, tá? Então, toda a corrente que entrou aqui, ó, vai sair aqui, tá? Porque no gate não tem corrente, tá? Então, fica melhor, não tem aquela corrente da base, né, que a gente tinha no bipolar. Então, fica mais fácil, fica mais exato, digamos, a nossa fonte de corrente, tá? Ok? Então, esse circuito aqui, pessoal, onde é que está sendo usado hoje? Está sendo usado ali no laboratório, no GSEC, tá? Eles estão fazendo um projeto agora com os professores, e esse projeto, ele é um projeto de um carregador de bateria para CE, tá? E daí, o que acontece? Eles precisam testar as baterias, tá? Então, para fazer a descarga das baterias, tem que ser uma descarga em corrente constante,
Então, eles estão fazendo esse circuito aqui. Ó. No lugar do RL, aqui é uma bateria. Tá? Então, na verdade, tira este cara aqui e aqui é a bateria, tá? Que eles querem descarregar. Tá? Então, esse aqui é o VBAT, tensão da bateria. Okay? Então, ele está sendo descarregado para cá. E onde é que está indo a energia da bateria? Está sendo dissipada no MOSFET e no resistor RS. Tá? Predominantemente no MOSFET. Então, eles colocaram, tipo, 5 MOSFETs em paralelo, tá? E esses MOSFETs estão num dissipador grande. Então, fica uma área grande e eles dissipam toda a energia da bateria nos MOSFETs. Tá? Precisou se colocar vários por causa da corrente. Tá? Ele é uma bateria de 250 amperes. Tá? É uma corrente bem grande. Tá? Eles estão descarregando, eu acho que 25 amperes, né? Mas a bateria total é 250 amperes. São baterias para subestações, né, da CE. Então, a tensão dela é em torno de 2 volts. Tá? Cada bateria é uma célula. Tá? E quando a gente pega uma bateria 12 volts, por exemplo, automotiva, são 4 células ali dentro. Tá? 4 células ligadas em série, só que a gente não vê. Tá? Cada uma delas dá em torno de 2, 3 volts. Tá? Então, 3 vezes 4 dá 12. Ok? Então, essa bateria aqui, como eles... pode acontecer de uma célula estragar antes ou depois, então eles fazem baterias separadas, com células separadas. Então, é uma bateria de chumbo ácido de 2 volts, tá? De 250 amperes. Correndo. Não sei se vocês já chegaram a ver um tipo dessas baterias? Já vi já uma caixona assim, né? Eu nunca tinha visto antes do projeto ali. Uma bateria que ela é dessa grossura assim, mais ou menos, né? Dessa altura, assim. É um monstro de bateria. Tá? Para 2 volts. E daí eles associam em série para fazer chegar na tensão deles, que geralmente é 48 volts ou 24 volts, alguma coisa assim. Tá? Então eles têm que ficar ligando baterias em série. E daí surgem os problemas que eles estão tentando resolver, né? Que quando tu liga várias baterias em série, elas não são iguais. E daí acaba que uma bateria descarrega antes da outra. E daí elas desbalanceiam. Fica uma bateria com 2, uma com 1,5, uma com 75. Eles estão fazendo um circuito para balancear a tensão dessas baterias. E, professor, tem algum jeito prático de fazer um balanceamento de algumas células de bateria, tipo, em série, assim? Como tu disse, algum circuitinho, alguma coisa? Tem. Que tipo de bateria que é? No caso, pode ser bateria de lítio, no caso. De lítio? Não, tem várias maneiras. Tem duas maneiras principais, que é a maneira passiva e a ativa. Tá? Uhum. A maneira passiva é a mais usada, tá? Que é a seguinte, aqui tem várias baterias em série. Tá? Eu comprei um circuitinho desses do AliExpress, inclusive. Eu quero fazer um também, mas eu tô meio perdido aqui. Eu vou escrever um projetinho agora ali para o GAP, no CETISM, para pegar uma bolsa para um aluno para nós fazer uma também. Ah, legal. O passivo é o seguinte, aqui ó, é colocado isso aqui você já compra uma plaquinha que já tem esses componentes, tá? Vai ter um amp-op aqui, ó, tá? Um comparador, que eu acho que ele compara isso aqui ó, com um valor constante que ele gera lá, tá? E isso aqui ó, entra num transistor, tá? Que daí pega e aciona uma resistência aqui, ó, tá? Esse é o mais simples de todos. Então é o seguinte, como é que isso aqui funciona? Ele pega e é uma maneira passiva, é um pouco mais burra do que as outras, né? Como é que ele faz? Ele pega a bateria que está, se ela passou da tensão máxima, ele pega e descarrega essa bateria. Tá? Não é uma maneira muito inteligente de fazer. Então, no caso, isso não diminui um pouco a vida útil da bateria? Sim. Ficar carregando, descarregando. Exatamente. Esse é um problema. Então aqui ele já é um 6zinho pronto que já tem isso aqui pronto, tá? O amp-op, o comparador, tudo dentro do próprio circuito aqui, tá? Daí ele faz essa comparação e aciona uma resistência e descarrega aquela que passou da tensão máxima, tá? Geralmente vai acontecer no final da carga, tá? Lá no finalzinho da carga, quando ele chegar nessa tensão, daí ela é descarregada, tá? Senão não. E daí, além disso, também é colocado alguns MOSFETs em série, paralela, série aqui, para limitar caso exceda a corrente máxima. Tá? Quando chegar na corrente máxima, aqui tem um MOSFET que abre. E ele para não deixar
da sobrecorrente. Esse circuito aqui protege contra sobretensão e esse aqui por sobrecorrente. Tá? Eu comprei uma plaquinha que faz isso. Ela é para 3 baterias em série. Deu acho que R$20 assim a plaquinha. Mas nós queremos fazer uma também. Tá? Qual que é a maneira ativa de fazer? A maneira ativa é eu pegar um conversor PWM, né, um conversor eletrônico, e pegar do total das baterias aqui, ó. Então, se for 3 volts, aqui 3.7, vai dar 4 vezes 3.7. E daí eu tenho que ter um conversor que seja isolado, tá? Pode ser isolado, tem algumas que não. Tá? O isolado vai ter um conversorzinho de faixa. Oi? Dá para isolar com um buffer, sei lá. Não, tem que ser um transformador. Geralmente é um conversorzinho flyback. O pessoal bota flyback aqui, ó, tá? Um conversorzinho isolado, vai ter transformador, MOSFET, diodo aqui dentro, tá? O primário tá ligado no total, e daí o secundário tu liga aqui na bateria, tá? Então tu consegue pegar a energia do total e jogar para cada um aqui vai ter que ter também. Vai ter que ter um conversor para cada um aqui. Daí por isso que não é muito usado, fica muito caro. Isso que é caro também. Uhum. Claro, esse conversor aqui tu pode fazer para uma potência bem baixa, tipo 1 watt, 2 watts, aqui é bem baixinha a potência. Tá? Tipo um carregador de celular, ele é bem pequenininho, faz um menor que tiver. E daí tu monitora a tensão, tem que ter um circuito aqui que mede todas as tensões individuais. Quando a tensão ficar muito baixa, numa delas tu carrega ela, tá? Então você consegue, e daí tem que monitorar o total, tem que ter o carregador total, que se uma delas chegar na tensão máxima, tu já tem que diminuir de todos, tá? Não pode deixar, porque tá todo mundo em série, tu tá medindo cada uma, né? Então, se eu estou botando corrente para dentro, se uma delas já chegou no máximo, eu tenho que diminuir a corrente para aquela uma não chegar no máximo. Enquanto isso, eu carrego as outras, tá? Com esse circuitinho. Mas isso aí é legal, né? E esse é interessante. Então, tu pega do total e joga para uma, tá? E daí tem um outro que ele não precisa ser isolado. Na chave, os MOSFETs acho que até tem que ser com gate isolado. Que é assim, ó, tu pega, por exemplo, aqui, ó, e vai ter um circuito chaveado que tu vai comutar aqui, ó, vai ter que ter um circuitinho, agora não vou lembrar da cabeça, mas ele tem uns MOSFETs aqui, ó, e daí tu joga, tipo, dessa bateria para essa, tá? Tu consegue jogar para a próxima, tá? Uhum. Então, claro, que daí se essa aqui tiver carregada e essa aqui tiver descarregada, ele vai ter que jogar para essa, depois para essa, depois para essa. Então, tu fica reprocessando energia. Tá? Não é tão eficiente também. Tá? Isso não é muito bom também. Também não é bom. Então, mas o mais usado é o passivo. Tá? Então, fecha uma resistência se ela chegar no máximo. Porque o mais perigoso da bateria é quando ela chega na tensão máxima. Ela pode explodir. Então, ele limita na tensão máxima. Tá? Eu acho que essas baterias, quando tu carrega elas, se elas estão bem carregadas, elas não perdem muita vida útil, né? Acho que é só se elas estão no fim da carga. Na hora de carregar. Ouvi falar, não sei se é verdade. Depende, se for bater chumbo ácido e de lítio. A chumbo no ácido, caso de lítio, né? A chumbo ácido, ela tem as características dela. As duas principais são, tu não pode armazenar ela, ou deixar ela muito tempo em carga baixa, senão ela perde vida útil. Então, se tu for armazenar uma bateria de chumbo ácido, tu tem que armazenar ela carregada. Senão tu vai perder vida útil. O ácido lá, o eletrólito, ele sulfata. Ele acaba, tem um processo que o chumbo e o enxofre reagem lá dentro, e o enxofre do ácido sulfúrico, né, do eletrólito, acabam reagindo e ela perde capacidade. E a bateria de chumbo ácido não pode deixar muito tempo com tensão muito alta em cima dela, tá? Porque senão ela gaseifica. Ela gera hidrogênio lá dentro e é perigoso, inclusive. Tem que ser ventilado a sala onde ela fica. Senão pode explodir. A bateria de chumbo ácido ela gera hidrogênio, e o hidrogênio é altamente combustível, é bem perigoso. Então esse é o da chumbo ácido. A de lítio não o maior problema é tu subir demais a tensão e ela explodir. Tá? Sim. Não tem problema de guardar ela descarregar, né? Não tem tanto problema. Não, né? Ela dura muito tempo. Inclusive, se tu deixar ela carregada, a autodescarga dela também é muito pequena. Ela vai demorar tipo 1 ano para perder 20% de carga. Dura muito. Pois é, tu sabe que nós tínhamos uma vez num projeto, a gente tava com umas baterias de lipo, que
E aí, acho que a gente ficou um tempão sem usar uma delas e quando foi usar não funcionou mais. Tem alguma coisa a ver com isso de deixar guardada? Eu não sei o Outra, funcionamento dela já, se deve ser Essas daí diferente da do lítio. são de drone, né? o que Oi? pode Essas daí são as mesmas dos drones, né? Isso, é para drones. Cara, A gente tava tentando fazer um drone uma vez. O que pode acontecer é que o próprio circuito de balanceamento pode ter descarregado alguma coisa, porque isso aqui tem um circuitinho que tem uma coisa de fuga, então ele também consome um pouquinho, tá? Entendi. Ou ela não estava tão carregada quanto vocês acham que estava, ou ela tem algum problema mesmo também. Mas ela é uma das que tem a menor autodescarga delas. Sim. Tem eu vários vi que é de, Oi, pode falar. eu vi que é de lítio, tipo, o que mais altera na vida útil nem é o, tipo, carga rápida, esses negócios, é a temperatura, né? Temperatura. Que ela todas elas. A chumbo ácido a gente também não, a gente negligencia a temperatura, mas também influencia muito. Porque, por exemplo, a gente pensa assim, a bateria do carro, quando é que ela estraga? Quando é que tu vai tocar rank e não pega o carro? É no inverno ou no verão? É no inverno, né? É no inverno, tá, mas é que não é por causa do frio, tá? É por causa que a bateria, na verdade, ela perdeu vida útil no verão. Porque o calor do verão que judiou a bateria, que danificou a bateria. E daí, só que no verão, o carro pega mais fácil porque o óleo está mais fino, né? Está mais líquido. Então, o motor fica mais leve para ligar. No inverno, o motor fica mais pesado e a bateria já envelheceu no verão. Então, ela envelhece no verão e morre no inverno. Então, é difícil acontecer no verão, mas é no verão que ela... Se tu ficar tocando muito arranque no verão também, pode ser que vai dar problema. Eu vejo pelo meu celular aqui que já tá cansado, já. Ela dá bug. Então, e também, na verdade, tem uma faixa, né? Muito frio também é problema. Bateria que vai trabalhar no muito frio tem que ser bateria específica, senão ela congela o eletrólito lá e também tem problema. E, professor, essas baterias de carro autônomo aí que estão fazendo depois, a tecnologia é lipo, lítio? É bateria prismática normal. É aquelas baterias 18650, aquela normal. Por exemplo, o Tesla é assim. É uma pilha. Tu olha assim, uma pilha. Tá? Só que daí não tem nada de muito novo, então. Não tem nada de novo. Nada de novo. Por que eles fizeram assim? Porque com esse tipo de pilha aqui, ó, a bateria, eles conseguem pegar e fazer o soalho, colocar tudo no soalho do carro, né? Então é fácil de montar os packs, né? Então por isso eles usaram esse formato aqui. Só que agora eles mudaram, vai ter uma bateria um pouquinho maior que essa. Ela é 5 vezes maior do que essa em tamanho. Tá? Ela é mais grossa e mais um pouquinho mais alta também. Tá? Essa bateria aqui, ó, ela é uma bateria que ela é... Deixa eu ver se essa aqui ela é a bateria que ela é enrolada, né? O lítio ele é feito em uma folha e enrolado, né? Então tu pega uma folha desse tamanho assim, por exemplo, tu pega um terminal positivo aqui e o terminal negativo fica na outra ponta, tá? E daí tu enrola, tá? Então vai ficar um rolo assim, né? Tá? Vai ficar enrolado aqui, né? Então o terminal positivo, digamos, está aqui e o negativo vai estar do lado de fora, tá? Essa é uma maneira como a maioria dessas baterias aqui são feitas. Só que se tu pensar, toda a corrente, ela tem que passar todo esse caminho aqui, ó, né? Sim. Então, a resistência série dessa bateria aqui é muito grande. Tá? Grande não, ela ainda é na ordem de milli, tá? Só que o que a Tesla vai fazer agora, que eles soltaram na última reunião lá, que eu estava vendo os caras falar? Eles pegaram essa bateria e colocaram os terminais aqui, ó, tudo para cima. Tá? Eles dobraram a ponta dela. Então, o terminal agora, ele é aqui em cima e aqui embaixo. E ela está enrolada. E daí fica todos os terminais de um lado e do outro lado fica o outro terminal, positivo em cima e negativo embaixo. Tá? Então, a corrente tem que circular só esse caminho aqui. Ó. Então, fica uma resistência menor. Tá? Então, aqui é mais largo o condutor. Então aqui ficou tipo 5 centímetros, né? Sei lá, não dá 5 centímetros, uns 3, 4 centímetros. Enquanto que aqui ficava, sei lá, 30 centímetros às vezes. Então reduziu bem também mais largo e mais curto o caminho, no caso.
Por que eles querem reduzir a resistência séria? Porque, primeiro, é aquecimento, né? Se tem menos resistência, aquece menos. E o Tesla gosta de fazer aqueles carros que tem aquelas arrancadas violentas lá, que precisa ter bastante corrente instantânea, né? Então, e vende também, não é só o carro, vende a experiência, né, de andar num carro elétrico, que é outra ideia, né, dirigir, ter aquela torque instantâneo lá, que é o mais legal do carro elétrico. Quero dirigir. Tem que importar um. Tem que importar. Vai demorar ainda. Vai demorar, não tem nem onde carregar. Agora tem na universidade, tem uma charge station ali, não sei se vocês viram. Eu vi. Do lado do INRI ali, lá em cima no... Vai, pra carregar isso aí não demora? Demora, depende, se for uma supercharger aquela, acho que é uns 15 minutos. Mas se é uma normal, é umas 8 horas, assim. Por que não fazem uma troca de bateria? Porque faz muito. Ela, do jeito que ela é feita, faz muito parte da estrutura do carro. Então acaba que ela fica dentro. É muito dependente do carro ainda. Ele já constrói o assoalho, a carroceria junto já, né? Tudo uma coisa só. Por isso que o carro elétrico, geralmente, ele tem uma estabilidade muito grande, né? Porque o peso fica bem na parte de baixo do carro. Então ele é muito estável para fazer curva e tal. Ele é muito mais estável do que um carro normal. Para capotagem também é muito difícil, porque ele ganhou. O Tesla ganhou a nota 10 em todos os 5 estrelas, em todos os testes lá de segurança, porque é muito mais seguro. Né? Melhor que por ser elétrico, tu tem muito controle, né? Muito mais controle sobre o carro. Se tu pega aquele com um motor em cada roda, lá acho que é 2 motores, aquele tu consegue modular quanto de potência tem em cada roda, então é bem... É um robô, não é um carro. É um robô, né? Por 4. Sim, tá louco. Então, esse circuito aqui pode ser usado para carregar a bateria. No caso aqui, ele está sendo usado para descarregar a bateria deles. Mas dá para ser feito para carregar também. É só fazer o que nós vamos ver no próximo agora, que é o... Também dá para botar a bateria aqui também, ó, no lugar da carga. Coloca a bateria aqui, uma fonte de tensão maior, e daí ele vai passar por aqui também, vai carregar a bateria. Também dá. Eu fiz esse circuito aqui, eu já montei uma vez para LED, tá? Só que isso foi há bastante tempo. Acabei que não dimensionei bem a potência e não coloquei dissipador, assim. Eu sei que eu fiquei o desenho do transistor ficou desenhado no meu dedo a hora que fui medir, ver se ele estava quente. Eu peguei era um BD-140, tem um formatozinho bem engraçado, assim, né? Um buraquinho assim, né, o transistor, né? É o BD-140. Só liguei o LED, acendeu, beleza, né? Será que tá esquentando esse transistor? Assim, quando eu peguei, assim, fez aquele barulhinho de fritura, né? Olhei e tava o desenho, assim, tava o dedo aqui, né? E tava o desenho do transistor no dedo, assim. Então, não façam isso. Coloque um dissipador no transistor aqui, porque senão aquece muito. Tava fazendo uma corrente muito alta, um LED de alto brilho, daquele LED de potência, né? Dava, acho que uns quase 500 miliamperes, né? Tava fazendo uma torradeira junto. Uma torradeira. Então, por isso que eu não recomendo usar para potência muito alta esse tipo de circuito. Tá? Pessoal, me lembre no final ali eu mostrar alguma coisa de baterias, que eu tenho bastante material ali. Eu posso mostrar o circuito do balanceamento ali. Depois que eu terminar... eu quero ver. Depois que eu encerrar a aula ali, eu mostro para vocês. Tá? Vamos só terminar aqui, que é só mais uns minutinhos. Então, nesse circuito aqui, a ideia é a mesma, né? Nós vamos fazer um curto-circuito virtual entre o VIN aqui e o VS, tá? É a mesma coisa, tá? E agora, sim, essa tensão VS aqui, ó, que é a tensão no source, ou no RS, tanto faz o nome, ela é RS vezes a corrente do dreno do MOSFET, tá? Então, é só a corrente do dreno é a mesma corrente da carga, tá? Vou apagar um pouco disso aqui, tá? Tá, apagar um pouco disso aqui. Então, a corrente do dreno é a mesma corrente da carga, tá? Então, o VS, essa tensão aqui, é RS vezes a corrente da carga. Então, e esse VS é igual a tensão de entrada pelo curto-circuito virtual. Então, o nosso IRL é a mesma coisa do que antes. Tá? Então, não muda. Se eu tiver um MOSFET ou tiver um transistor bipolar, a equação é a mesma. Tá? E isso que eu acho que é o sensacional do amplificador operacional. Porque para o amplificador operacional não mudou nada. Tá? Ele vai forçar o curto-circuito virtual aqui, independente do transistor que tiver aqui.
Se eu tiver no bipolar, ele vai impor corrente. E se eu tiver um MOSFET, ele vai impor tensão aqui. Tá? Nos dois vai impor tensão, né? Mas no bipolar ele vai impor tensão que vai produzir a corrente. Tá? Enquanto que no MOSFET, a própria tensão já vai gerar a corrente. Tá? Então, nesse caso aqui, o RG ele não tem qualquer valor. Eu posso colocar aqui 1 mega, tá? Que não tem problema, porque não tem corrente. Então, qualquer valor ali já vai funcionar. Tá? Ok? Então, esse circuitinho aí é bem versátil. Eu acho mais interessante esse circuito aqui do que o com bipolar, tá? Porque esse você consegue geralmente MOSFETs para correntes maiores do que bipolares. Tá? O bipolar você vai conseguir para 1, 2, 3 amperes fácil, tá? Enquanto que o MOSFET você consegue para 50 amperes aí bem fácil também. Tá? No Miro ali tu compra qualquer MOSFET aí para 50 amperes bem facilzinho, tá? IRF 48, 49, 50 aí são MOSFETs aí bem baratinhos, R$1, R$2, bem barato, para correntes de 50 amperes aí, bem fácil. Os componentes mais fabricados, né, MOSFET. Esses linha de MOSFET aqui é um MOSFET bem antigo, MOSFET que foi fabricado há 30 anos atrás, o pessoal ainda vendo. Então, IRF aqui, se não me engano. Então é bem fácil, eu também tenho aqui, porque comprei para fazer montagem, aí tenho eles. E é o mais simples de todos, foi fabricado. Os chip também, né? Chip também, chip 140, chip 41, 42, ou 140, que são os Darlington também. A gente tem bastante no laboratório lá, essa aula prática a gente podia usar aí também. Beleza? Então, esse circuito aqui também tem restrições, tá? A restrição aqui da saída, pessoal, é a mesma coisa, tá? A mesma coisa. Essa tensão total é a soma da tensão da carga, do MOSFET e do resistor sensor aqui, tá? Só que a tensão do MOSFET a gente chama de VDS-ON, né? Tensão Dreno Source ON, tá? Que é basicamente a corrente que está passando por ele vezes a resistência de condução, tá? Que também é um parâmetro do datasheet, tá lá, o RDS-ON, tá? ON. Que, no caso de um IRF 48, por ali, ele fica na faixa ali de uns 10 mili, 20 mili, tá? É uma resistência bem baixinha, tá? Dá quase para desprezar essa tensão aqui. Ela fica na faixa de milivolts, aqui, tá? Então, a maior parte da tensão vai ficar no resistor sensor e na carga, tá? Ok? Então, aqui também vai ter a limitação de RL máximo, tá? Essa restrição aqui é um problema, ele pode saturar em tensão, e já a limitação de corrente não é um problema, né? Porque como a corrente do gate é praticamente zero aqui, então a corrente do gate é aproximadamente zero, logo a restrição abaixo é sempre verdadeira, tá? Não tem problema de limitação de corrente. A corrente do amp-op é sempre menor que a nominal, tá? Porque o dreno não drena. O gate não drena a corrente. Tá? O gate não drena a corrente. E só depois temos a limitação da tensão, né? Porque como ele é acionado em tensão, ele poderia saturar em tensão, mas também é algo difícil de acontecer, porque a corrente do dreno aqui, ó, pessoal, ela é muito sensível à tensão. Então aqui eu vou colocar, se aqui for 4 volts, provavelmente eu vou colocar aqui, tipo, pega um IRF 48, se eu colocar aqui 4.1 volts, eu já vou ter 10 amperes aqui, tá? Então, esse K aqui, essa constante aqui, que relaciona a tensão e a corrente, ela é bem grande. Então, dificilmente vai ter problema de saturação de tensão usando MOSFET. Por isso que é bem mais tranquilo de usar MOSFET do que bipolar, tá? Mas se eu quiser, eu posso expressar essa equação aqui, ó. O que é o Vamp? Ela é a tensão VGS mais a tensão do VS aqui, tá? Que é o RS vezes a corrente. Por quê? Porque a tensão em cima desse resistor aqui é zero, né? Já que não tem corrente, tá? Ai, que deu. Como a minha tensão, a corrente no gate é zero, então essa tensão aqui também vai ser zero em cima do resistor de gate, tá? Então, a tensão do AMP é a tensão do VGS mais a tensão de saída aqui do VS. Tá? Então, substituindo ali, eu posso pegar essa equação aqui, ó, e isolar o meu VGS.
tá? É só passar o K para o outro lado, tirar a raiz dos dois lados, passar o VTH para o outro lado. Então, meu VGS, ele depende da corrente, tá? E da tensão de threshold. Tá? Vou substituindo isso aqui, tá? Sendo que o ID é igual ao IRL. Então, temos uma equação para o VAMP aqui, tá? Mas não é problema. Então, isso aqui a gente dificilmente vai usar essa equação aqui, porque não vai saturar, tá? Mais fácil trocar o transistor aqui do que saturar. Beleza? Então, esses aí são os... Isso aqui tem que ser limitado, tá? Então, esses aí são os transistores, as fontes de corrente tipo SYNC, tá? São as que drenam corrente para dentro da fonte. Elas sugam corrente da carga e jogam para o terra. Tranquilo? Bem tranquilo. Tranquilo. Tá. Vamos ver rapidamente, então, o outro tipo de fonte, que é as source current, né? Current source. Tá? Então, esse tipo de circuito aqui, ele usa, então, agora um transistor PNP, tá? Um transistor PNP para gerar a corrente na saída, tá? Na carga. Então, nesse circuito aqui, pessoal, a carga, ela está aterrada, tá? Então, ele tem algumas vantagens. Por exemplo, se eu tiver um circuito e essa tensão aqui for muito alta, por exemplo, eu garanto que minha bateria... Isso aqui, por exemplo, poderia ser uma bateria. Posso fazer a carga de uma bateria com corrente constante. Uma bateria vai estar aterrada. Então, essa tensão aqui, ela fica no máximo na tensão da bateria. Então, é interessante, muitas vezes, trabalhar com a carga aterrada, tá? Ok? Vai depender da aplicação também, tá? Então, o circuito, o funcionamento dele é basicamente o mesmo, tá? O que esse circuito aqui faz? Ele, através do curto-circuito virtual aqui, ó, tá? Ele vai fazer com que essa tensão Vin apareça aqui. Então, aqui nós vamos ter Vin. Então, a corrente que vai descer aqui, ó, ela desce, passa, entra no emissor, né, do transistor PNP. Lembrando que a setinha sempre aponta para onde a corrente vai entrar ou sair, né? Ela sempre segue a seta. Então, a corrente da carga vai entrar no emissor, um pouco vai ir para a base, tá? E o outro tanto vai para a corrente da carga, tá? Só que essa corrente da base aqui a gente despreza, tá? Porque é uma corrente muito pequena. Então, a gente assume que toda a corrente do IRS vai ir para a carga, tá? E nessa condição aqui, o amp-op absorve corrente, tá? Então, a corrente está entrando no amp-op, ok? Então, se a corrente está indo de um potencial mais positivo para o amp-op, então essa tensão aqui ela vai ter que diminuir, tá? Então, quando eu diminuo a tensão do V-amp, eu aumento a corrente no RS e na carga, tá? Então, ele vai ficar, de certa forma, vai ficar invertido, tá? Então, fazendo curto-circuito virtual, tá? Corrente na carga é aproximadamente a corrente no resistor RS, tá? Que é a corrente do emissor. Tá? Porque essa corrente aqui, ela é zero, né? O terminal do amp-op a inversora aqui não drena a corrente, tá? Então, pelo curto-circuito virtual, o Vin é igual ao VE, tá? E o que é o VE? Que é a tensão nesse ponto aqui, a tensão no emissor. Ela é a tensão da fonte menos a queda de tensão no resistor RS, que é RS vezes IE, tá? E o que é o IE? É a corrente da base mais a do coletor, tá? Sempre essa equaçãozinha aí. Tá? Só que a da base a gente vai desprezar, ela é muito menor do que o IC. Logo, a corrente do emissor é aproximadamente a da carga. Tá? É uma aproximação aí para simplificar. Tá? Então, o que é o nosso VE? O VE é VCC menos RS vezes a corrente da carga. Tá? E o VIN é igual ao VE pelo curto-circuito virtual. Tá? Então, isolando o IRL, tá? Nós chegamos nessa equação aqui. Ó. Então, o IRL, pessoal, ele não depende do resistor RL. Então, ele é uma fonte de corrente. Tá? Então, se o RL variar, a corrente vai continuar a mesma. Tá? Não vai mudar. Tá? Então, a corrente RL não depende da RL. Tá? Então, é igual a uma fonte de corrente. Só que ele depende do VCC. Tá? Então, se o VCC mudar, a corrente no IRL também vai mudar. Tá? Então, isso aí é uma desvantagem, digamos, desse circuito aí. Tá? Ele depende da tensão de alimentação, é um problema. Tá? E aparece um negativo aqui, ó, tá? Ele é invertido. Então, se eu aumentar o VIN, tá? Vai diminuir
a corrente. Tá? Então, isso aí é um problema. Tá? Ele fica invertido em relação ao VI. Tá? Ok? É uma desvantagem, mas não tem o que fazer, tá? Para ser um carga isolado. Então, dependendo do circuito, tem que levar em conta isso aqui. Tem que saber isso aqui. Tá? Tranquilo? De boa. Tranquilo? Então, tá. Então, Tranquilo. esse circuito aqui também vai ter restrições, mesma coisa de antes, né? Essa tensão de saída aqui é a mesma coisa, ó. A tensão total, ela é igual à soma da tensão no RS, da carga, e a tensão de saturação aqui do transistor PNP, que aqui a gente chama de VEC, né? Tensão emissor-coletor. Tá? Lá no NPN é VCE, aqui é VEC, tá? Então, mesma coisa, tem restrição de resistência máxima, tem restrição de tensão, só que agora, quando eu quero aumentar a corrente, eu tenho que diminuir a tensão. Então, vai saturar para baixo, tá? Que nem tinha lá na fonte de corrente. A fonte de tensão em regulação paralela, né, também tinha esse problema, né? Que é bem... Se olhar aqui, é a mesma coisa do que aquela fonte, né? Bem parecido. É um resistor PNP ligado no amp-op, tá? Então, aqui ele vai saturar para baixo. Então, o Vamp tem valor mínimo, tá? Então, se for o rail-to-rail, vai ser 0 volt, né? Porque está ligado no zero aqui. Ou vai ser 1, 2 volts. Se for tipo um TL84 da vida ali, ele vai ser 1, 2 volts. Tá? E tem limitação de corrente também, sendo que a corrente agora ela entra, né? Ela absorve corrente para dentro do amp-op, que também tem limitação de corrente. Tá? Ok? Então, só olhando as equações, o IRL que nós obtemos antes, tá? PCC menos VI, e o IAMP, que é IRL sobre beta, mesma coisa, né? Substitui tudo, vai dar a corrente máxima do amp-op, tá? Sendo que, quando é que eu vou ter a corrente máxima aqui, ó? Tá? Vai ser quando o meu VIN for zero, tá? Quando eu tiver zero de tensão no VIN, tá? Ele vai tentar botar zero de tensão aqui, ó, tá? Porque daí vai ficar VCC menos zero sobre RS, vai ter a corrente máxima, tá? Essa aí seria a nossa corrente máxima, tá? Ok? Então, essa ali é o valor máximo de corrente, tá? E as tensões, a mesma coisa, tem que fazer uma malha aqui por dentro, ó. Esse ponto é Vamp, aqui eu tenho a queda de tensão do RB, tensão VEB e a tensão da queda do VRS, tá? Ok? Então, só isolando o RB, aqui, daqui a gente tira o valor do RB. Tá? Que vai ser todas as quedas de tensão aqui, considerando que aqui nós estamos com a tensão mínima, tá? Que vai ser 1, 2 volts se for um TL84 da vida, senão é 0. Tá? Ok? Dali sai a nossa corrente máxima. Tá? E o último, para finalizar, eu posso também fazer essa current source com MOSFET. Tá? Só que daí eu tenho que usar o MOSFET do tipo P. Tá? Existem dois tipos aqui, MOSFET tipo P, que eu não corrigi no slide. Tá? MOSFET do tipo P. Tá? Como é que funciona o MOSFET tipo P? Mesma coisa. Só que a tensão que a gente vai aplicar aqui agora é a tensão source gate. Tá? É uma tensão source gate positiva. Tá? Então, se eu quero aumentar a minha corrente, eu tenho que fazer com que essa tensão no Vamp também diminua para que essa minha tensão aqui também diminua, tá? Desculpa, a minha tensão aqui, quando o Vamp diminuir, o VSG vai aumentar, e daí aumenta a minha corrente. Tá? Então, essa é a lógica de novo. Tá? Então, as equações vão ser todas iguais aqui, não muda nada, tudo igual. Tudo igual. Tá? E as limitações de correntes também, tudo igual, tá? Então, misturou um pouco daquele PNP com o FET, tá? Com o MOSFET. Limitação de corrente não temos, tá? E a limitação de tensão é a mesma, tá? A limitação de tensão é a mesma porque nós temos aqui a tensão de saturação do FET aqui, que vai ser o RDS1 vezes a corrente, e a tensão da carga. Então, tudo igual. E a limitação do amp-op também, tudo igual, tá? Não mudou nada, tá? Então, tanto faz qual das duas que vocês vão utilizar. Se usar um transistor PNP aqui ou um MOSFET do tipo P, eles vão funcionar da mesma forma, tá? A única diferença é que no MOSFET do tipo P, esse resistor de gate aqui, ele não é algo crítico,
tá? Qualquer valor que botar aqui vai funcionar. Tá? Maior que 10 ohms, aí colocar 1 mega, 10 mega, vai funcionar. Tá? Agora, no bipolar, não. O bipolar ele tem um valor máximo aqui, senão ele satura em tensão. Tá? Beleza? Tranquilão? Tá? Beleza. Então tá, vamos só para finalizar aí, temos tempo. 9h30. Vamos fazer esse exemplinho aqui, ó, bem rapidinho. Tá? Deixa eu descartar isso aqui. Deixa eu parar a apresentação. Deixa eu apresentar toda a minha tela aqui, tela inteira. Tá? Então vamos lá, só para a gente finalizar rapidinho esse exercício aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, dimensionar o circuito abaixo de forma que a corrente de saída seja isso aqui, ó. Tá? Então nesse tipo de circuito eu vou ter uma corrente na saída que é proporcional à corrente de entrada, tá? Então quero que a minha corrente na carga seja VI sobre 4. Tá? Então se eu colocar, por exemplo, 4 volts aqui, eu terei 1 ampere na carga, tá? E eu quero que a minha corrente seja de 1 ampere na carga, tá? Então eu quero ter que descobrir quanto que é o VI e assim por diante. O meu amp-op tem uma corrente nominal aí de 10 mili, a fonte de tensão VCC e VC2 são iguais, 15 volts, resistência da carga é 8 ohms, tá? E aqui também o transistor, que é de um beta mínimo de 200, tensão de saturação de VCE, aqui está errado, 0,5, VB é 0,7 e corrente máxima desse transistor aí, 1,5 amperes, tá? Então vamos lá, o que nós temos que fazer? Nós temos que projetar o RB, tá? O RB e o RS, tá? Então vamos lá. Vamos lá, vamos tentar. E depois pergunta, qual que é a corrente máxima que pode ser alcançada na carga antes que ocorra alguma saturação? Tá? Pode ser que sature a tensão do amp-op, ou a corrente do amp-op, ou a corrente do transistor, alguma coisa assim. Tá? Vamos lá. Então primeiro vamos projetar o RB e o RS. Tá? Primeiro que a gente faz é sempre o RS, que é o mais fácil. Tá? Então é bem simples, né? Nós vamos fazer um curto-circuito virtual aqui, tá? Então nesse ponto aqui nós vamos ter o VI, tá? Então a tensão VI é igual ao VI, tá? O VI é VIN, né? VIN, tá? Quem que é o VI? O VI é a tensão aqui, ó, tá? Que ele é aproximadamente RS vezes a corrente da carga, tá? Então RS vezes a corrente da carga, IRL. Tá? Então, quanto que é o IRL? Ele é VIN sobre RS. Tá? Então, essa aqui, pessoal, é a relação entre a tensão de entrada e a corrente de saída. Tá? Só que eu quero que isso aqui seja isso aqui, ó, tá? Seja VIN sobre 4. Tá? Então, nós só vamos pegar e igualar isso aqui, ó, VIN sobre 4. Barbada, né? Então, daqui sai isso aqui, ok? Então, corta os VIs aqui. Então, meu RS tem que ser quanto? 4 ohms. Tá? Daqui que sai o meu RS. Tá? Bem tranquilo, né? Nada demais aí, tá? Eu quero que a minha corrente seja de 1 ampere. Tá? Então, a minha corrente tem que ser de 1 ampere. Meu IRL tem que ser 1 ampere. Então, a gente sabe que VIN, que o meu IRL, ele é VIN sobre 4, tá? VIN sobre 4. Então, daqui a gente tira que o nosso VIN tem que ser, VIN é 4 vezes IRL, né? Se o nosso IRL aqui é 1 ampere, que a gente quer, então isso aqui vai ter que ter 4 volts na entrada. Tá? 4 volts a gente precisa colocar aqui no VIN. Tá? Ah, de onde é que vai vir esse 4 volts? Não importa agora, ou eu posso colocar um divisor resistivo a partir do VCC aqui. Tá? Então, eu poderia pegar esse VCC, puxar daqui, colocar um divisor de tensão aqui, daí tira a fonte e coloca lá. Tá? Daí ajusta um divisor resistivo para dar 4 volts aqui. Tá? Tanto faz de onde ele vier. Tá? Claro que daí se variar o VCC, né? Se o VCC tiver variação, ele vai gerar uma corrente aqui que vai também variar junto. Então seria interessante
colocar um Zener aqui, talvez. Colocar um Zener, tá? Coloca um Zener aqui para garantir uma tensão constante aqui, tá? Que daí vai ficar mais constante. Ok? Beleza, o que mais que falta? Falta o nosso RB, tá? Então, como é que a gente vai projetar o RB? Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter aqui, nesse ponto aqui, ó, vai ter 4 volts, tá? 4 volts. E nós sabemos que o nosso beta mínimo é 200, tá? Então, a gente pode projetar quanto que é a nossa corrente de base máxima, tá? A corrente do coletor vai ser 1 ampere, tá? E a corrente da base, vou colocar maiúsculo aqui, ela é a corrente do coletor sobre o beta, tá? Ou ainda o IB máximo, né? Ele vai ser o IC sobre o beta mínimo, né? Então vai ser 1 ampere sobre 200, tá? Isso aqui vai dar 5 mil, né? 1 dividido por 200. 5 mil. Então vai ter 5 miliamperes de corrente de base, tá? Tem que olhar aqui se o nosso Ampiop fornece essa corrente. Sim, ó, fornece. Ele tem 10 mil, então ele vai fornecer, tá? Ok? Então, temos a corrente da base máxima, tá? Então, nessa condição de pior caso, né, vai ter 4 volts aqui, mais a queda de tensão, e vai estar passando aqui, ó, nesse resistor aqui, vai estar passando, então, 5 mil. Então, nós temos que ver quanto que vai ser essa tensão aqui, de forma que não exceda a tensão de alimentação, que é de 15 volts, né, porque esse cara aqui é um rail-to-rail, tá? Então, fazendo, como é que ficaria a malha? Uma malhazinha, vamos fazer aqui. Ficaria assim, ficaria a tensão do ampiop, o resistor da base, a tensão da queda, e aqui vai ficar assim, né? Aqui é o Vamp, aqui é o RB, Vamp, aqui é o VBE, e aqui, ó, pessoal, é o VE, né? Que é igual ao VI, que é 4 volts, tá? Então, e aqui a gente sabe que tem que ficar IB máximo. IB. O máximo tem que ser 5 mil. Tá? Então, nós vamos ajustar o RB para essa corrente nunca passar, para dar a corrente de 5 mil, tá? Ok? Então, vamos fazer uma malha aqui dentro, vai ficar menos Vamp, mais RB vezes a corrente da base, mais VBE, mais o chamado de VIN aqui, igual a 0. Daí aqui a gente isola o nosso RB. RB vai ficar V. E daí nós temos que pegar o pior caso, né? Isso aqui tudo, tá? Isso aqui tudo não pode exceder a corrente máxima, tá? Então nós vamos pegar o pior caso. Quando é que vai ter corrente máxima? Quando no lugar do Vamp for VO máximo, tá? E aqui vai ter o IAMP máximo, tá? Então, substituindo aqui, a gente vai ficar com VO máximo menos VBE menos o VIN sobre o IAMP máximo. Tá? Vamos ver quanto é que dá esse resistor aqui. Tá, então nós temos lá 15 volts, né? 15 menos 0,7 menos 4 dividido por 5 mil. Então, 2,06K. Então, o RB tem que ser menor do que isso, né? O RB máximo tem que ser menor do que 2,06K. Eu colocaria aqui um RB igual a 1,5K, que é um resistor bom de achar. Tá? E daí não tem problema de saturar. Beleza? Então, é isso aí. Ó. Projetamos o RS e o RB. Tá? Bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Tá? Daí a pergunta é, qual que é a corrente máxima que pode ser alcançada na carga antes que ocorra alguma saturação?
tá? Então, essa aí é uma das perguntas aí que foram feitas, tá? O que pode saturar aí? Tá? Nós temos, pode acontecer saturação na saída aqui, ó, por exemplo, tá? Pode acontecer saturação na saída. Então, qual que era a equação aqui da tensão na saída? Ela era que o VCC2 ele é igual ao RL vezes IRL mais o VCS de saturação aqui, mais aqui dá para colocar RS vezes IRL, tá? Então, isso aqui pode acontecer uma saturação, tá? Se eu pegar e começar a aumentar o meu VI, tá? A ponto de pegar e saturar a tensão, tá? Então, eu poderia pegar e ver quando é que isso aqui acontece uma saturação. Vamos, qual que seria a corrente máxima que eu vou colocar aqui dentro, tá? Que vai saturar esse circuito aí. Então, vamos substituir os valores aqui. Esse VCC2 aqui é 15, tá? O RL nosso é 8, IRL mais 0,5, mais 4 vezes IRL, tá? Então, dá para somar isso aqui, vai dar... IRL vai dar... Esse 0,5 passa para o outro lado, fica 15 menos 0,5 dividido por 8 mais 4, que dá 12, né? Não, aqui, 8 mais 4. Aqui é 15 menos 0,5 dividido por 8 mais 4. 1.208. Tá? Então, eu poderia pegar e começar a subir a tensão, né? Qual que seria a tensão? Nosso IRL, ele é VI sobre 4, né? Tá? Então, daqui a gente vai ver que o nosso VIN, ele é 4 vezes o IRL. Tá? O nosso IRL é esse número ali, vezes 4. Então, a gente teria que colocar 4,83 volts no VIN. Tá? Nessa condição, vai acabar que vai saturar a tensão de saída. Tá? Vai acabar que vai saturar a tensão de saída aqui e ele vai chegar no limite, onde essa tensão vai chegar na saturação e ele não vai conseguir mais impor aquela corrente. Tá? Talvez tenha a limitação de... o VAMP pode saturar antes, a corrente pode saturar antes, então teria que testar isso também, tá? Ver se não, vou deixar para vocês fazer, tá? Ok? Então é bem tranquilo, na verdade a análise dele é bem tranquila, tá? Eu acho que é mais fácil do que o dos outros lá. Só que tem a coisa mais chata são essas limitações, né? Porque ele tem essas restrições que pode acontecer saturação, tá? Então, pode ser que sature aqui na saída, pode ser que sature o amp-op, tá? Depende muito do ponto de operação, tá? Tranquilo? Beleza? Tranquilo. Então, tá. Então, tem próxima aula, ainda vai ter mais uma aula sobre fonte de corrente, tem mais uma partezinha ainda, e daí depois a gente já começa filtros, que é a última etapa, tá? E daí a gente precisa fazer uma avaliação dessa parte aí, tá, pessoal? Daí nós temos que, eu tenho que colocar a lista de exercícios, que eu nem coloquei ainda, mas daí a prova vai ficar, tipo, lá pro dia 26 ou 27 ali, nós temos que fazer uma prova ali, tá? Tranquilo? Pode ser para vocês? Sem problemas. Sem problemas. Não tem como fazer essa prova, tipo a prova de tarde, ou outro horário, para nós não perder o tempo da aula, porque a nossa aula já vai com menos velocidade, né? Eu tenho medo que vai faltar lá no final. Então a gente perde um horário de aula aí. Tem problema para vocês, como é só vocês dois? Como, professor? Desculpa. Fazer a prova de tarde, por exemplo, e a gente ter aula de manhã normal. Pode ser outro horário. Sim. Pode ser outro dia da semana. Dependendo do horário.
Pode ser outro dia da semana, não precisa ser no dia da aula. Uhum. O que vocês acham? Vocês têm horário disponível de tarde? Eu tenho. Depende. Quarta-feira, quinta, né? Não, qualquer horário, qualquer dia da semana, hein? Pode ser outro dia. Não precisa ser no. Aqui Tá, pra mim eu consigo também. Consegue? Tá. Daí eu vou fazer o seguinte: tem um programinha ali num site que eu mando para vocês e vocês marcam os horários que vocês podem, e daí eu vejo comum para os dois ali. Tá? Não sei se Tudo. um doodle. Mando um doodle para vocês ali. Tá, já usaram? Não. Não usaram. O doodle é só um site ali que vocês marcam o horário que vocês podem, e daí eu fico sabendo ali, depois eu vejo qual horário que pode ser. Ah, mas primeiro eu tenho que mandar a lista de exercícios para vocês, né? Tá. Beleza? Daí a prova vai até essa parte aqui de fontes. Tá? É a segunda parte. Comparadores e fontes. Tá? Fonte de corrente e tensão. Beleza? Beleza. Então tá. Eu vou encerrar a gravação aqui, pessoal, e vou mostrar para vocês algumas coisas de baterias ali que eu tenho, que ficaram de curiosidade ali. Tá? Se alguém quiser, querem ficar ainda. Tá? Eu vou só parar a gravação. Né?